Olá, bem-vindo ao Eleições Críticas 2018, último programa às vésperas da eleição, a eleição mais complicada da história do Brasil, que acontece neste 7 de outubro, domingo. Eu estou aqui no estúdio com o professor da UNB, professor Ricardo Caldas. Foi um prazer novamente recebê-lo, professor. Vamos começar então pela pesquisa Datafolha de 4 de outubro. A gente tem algumas pesquisas para falar aqui, um panorama. É verdade. Foi uma pesquisa que foi feita entre 3 e 4 de outubro, registro no TSE, a gente tem que falar, BR 02581 de 2018, nível de confiança 95%, ou seja, tem a probabilidade de retratar a realidade em 95% dos casos, margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números, Bolsonaro 30%, aliás 35%, Haddad 22%, Ciro 11%, e Alckmin 8%. Essas são as intenções de votos. Esse é um retrato que deve ser fiel ao que a gente vai ver amanhã nas urnas? Não, eu penso que não, porque nesses últimos dias há uma movimentação muito grande e há uma migração de votos muito intensa. Os eleitores ficam preocupados em não perder o voto, né, jogar o voto fora, e aí realmente predomina o voto útil, né? Então, de hoje até amanhã, e essa pesquisa foi feita há 2 dias atrás, né? Então já mudou esse cenário. Esse cenário é muito dinâmico, na verdade, né? Na própria cabine, muita gente vai estar mudando de voto, né? Então a gente só vai ter o resultado realmente no domingo. Talvez uma pesquisa de boca de urna de hoje para amanhã capte, né? Aquela bem próxima, né? Mas fora isso é muito difícil. O que importa são as tendências, né? Que eu vejo que são bem claras, né? Uma ascensão do Bolsonaro, a gente não sabe dizer até onde, e uma estabilização com um ligeiro viés de queda do Haddad. Ele subiu, chegou até 25% e agora está estabilizando alguma coisa entre 20% e 22%, provavelmente 21%, que é o número da Datafolha. Professor, alguns analistas chegaram a dizer que o candidato Bolsonaro estaria captando aqueles eleitores tradicionalmente eleitores do PT, sim, que estariam desiludidos com as últimas denúncias de corrupção, particularmente a delação que foi exposta pelo juiz Moro. Acontece que há também um extrato que a gente verificou aqui, que é o extrato religião evangélicos, sim, que devem seguir as declarações das igrejas, sim, dos bispos, para que votem no candidato a Bolsonaro. E é exatamente esse extrato que ganha até 2 salários mínimos, que tradicionalmente receberia Bolsa Família e votaria no candidato Haddad. Então, há aí uma superposição de renda e religião para explicar essa possível migração, esses pontos que o candidato Bolsonaro ganhou? Não, veja bem, do segmento evangélico você tem segmentos de renda de 0 até 20 salários mínimos ou mais, né? Então estão em todos os segmentos de renda. O que acontece, e concordo contigo, que o grande, vamos dizer assim, o grande eleitor, o eleitor típico, né, do presidente Lula e depois do presidente Dilma, é o eleitor de 0 até, vamos dizer, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, eleitor típico. E dentro desse grupo, de 0 a 2 era o predominante. O que acontece é que eu diria que houve vários fatos ao mesmo tempo. Houve o anúncio dos líderes das igrejas, dos seus bispos ou de suas convenções, como no caso da Assembleia de Deus, que é a maior de todas, recomendando esse voto, no caso da Universal também. E, ao mesmo tempo, houve a publicização, vamos dizer assim, né, da delação do ministro Palocci. A gente não pode esquecer que o presidente Lula foi presidente de 2002 a 2010. Então, depois dele, nós tivemos 2 mandatos da presidente Dilma. O segundo dispensa comentários, foi absolutamente catastrófico. Então, nós tivemos um processo de impeachment no meio. Dentro desse período, nós tivemos a prisão do presidente Lula e agora nós tivemos a indicação do Haddad, né, que não é um nome nacional, é um nome que circulava apenas no PT de São Paulo. Então, qual é a expectativa do partido? É trazer esse nome, que era um nome local, não era nem regional, ele era local mesmo, do município de São Paulo, para o país. Então, esse nome ele está encontrando dificuldades em se tornar um nome nacional. E o Nordeste ele tem como eleitor uma pessoa muito tradicional, ele não é muito a favor de novidades. Então, o Haddad veio como se fosse uma novidade. E, ao mesmo tempo, junto com essa novidade, veio esses outros fatos. Então, eu diria que é um conjunto de todos eles. A opção das igrejas evangélicas pelo Bolsonaro, as delações contra o presidente Lula, que afetam diretamente o presidente Lula, mas também afetam o Haddad, e a resistência
que o Haddad está encontrando junto ao eleitor do Nordeste. Então, todos esses fatos, em conjunto, permitiram que o candidato Bolsonaro adentrasse nesse grupo, né, digamos assim, nessa faixa de eleitorado que era muito fiel ao presidente Lula, mas essa fidelidade está se corroendo, eu diria, ao longo do tempo. A gente pode dizer que essa eleição, a gente vem sempre batendo na tecla eleição crítica, ela é muito diferente das outras, que uma das diferenças dessa eleição seria o Nordeste, que agora, diferentemente das outras, que a gente sempre olha para São Paulo, mas agora o Nordeste, ele divide a Bolsonaro, que começou a abocanhar esses eleitores, as últimas pesquisas mostram, a Ciro, que de certa forma tem base no Ceará, e Haddad, que tenta manter os votos que Lula tinha e tenta fazer com que a transferência seja concretizada para ele. A gente também tem uma rejeição muito grande do Bolsonaro, por isso que ele tenta, agora na reta final da campanha, abocanhar esses votos. A rejeição dele no Nordeste chega a 60% pelo Datafolha que eu mencionei. Intenção de votos no Nordeste, Haddad, do PT, 36%, Bolsonaro, do PSL, 21% e Ciro, 15% do PDT. Então, minha pergunta é, qual é o papel do Nordeste nessa eleição? Perfeito. O Nordeste tem sempre teve um papel muito importante nas últimas eleições, a partir da candidatura do presidente Lula, e é inegável que o Nordeste se tornou a grande base eleitoral dele. Então, o Nordeste é sempre como aquele exemplo que a gente dá, né? É aquela noiva desejada por todos. Então, o Nordeste é a noiva ambicionada, né? Então, o Bolsonaro tem uma linguagem, um estilo de falar claramente muito popular, então ele consegue se comunicar diretamente com as pessoas. No caso do Nordeste, ele teve uma dificuldade que é justamente essa lealdade que nós mencionamos que já existia em relação ao presidente Lula, não em relação ao Haddad, em relação ao presidente Lula. Então, quando ele foi lá, a primeira abordagem dele lá não foi muito feliz, eu diria mas no início desse ano talvez. E agora, a recomendação que ele está tendo, né, dos estrategistas de campanha é adotar um discurso mais moderado no Nordeste, evitar uma crítica direta ao presidente Lula, não chamá-lo de criminoso, não chamá-lo de ladrão, evitar dizer que ele está na prisão, não dizer que ele é um presidiário. Ele até declarou recentemente nas redes sociais que lamenta que o presidente Lula esteja preso, mas a que se faz, a que se paga, nas palavras do próprio candidato. Exatamente. Como diriam os franceses, né? Voilà. Então, ele está justamente tentando fazer essa ponte e eu diria que tem dado certo. Ele já conseguiu adentrar mais no Nordeste, tirando o Ceará, que realmente é um reduto muito claro do governador Ciro Gomes, né? Do ex-governador. E ele fez um bom trabalho lá na área de educação, por exemplo, ele colocou a educação do Ceará no topo do desempenho nacional. Então, ali eu acho que é um estado que nem vale a pena ele gastar tempo em ir. Mas os outros estados estão se mostrando mais abertos. Então, o Haddad com certeza vai ter um desempenho melhor em Pernambuco, provavelmente no Piauí, por causa do governo do Partido dos Trabalhadores que esteve lá há muito tempo. E talvez um pouco na Bahia também, que é o mesmo caso. Mas mesmo nesses estados, o Bolsonaro está fazendo avanços e o que é uma coisa até, eu diria, paradoxal, que a gente vai ter que estudar isso depois, no interior, que era justamente o eleitor mais tradicional e mais conservador, que era justamente o eleitor fiel ao presidente Lula, e parece que esse eleitor, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ainda não está muito claro, ele está agora aderindo ao Bolsonaro. Então, eu diria que esse é um número que a gente pode ter uma surpresa no domingo. Eu vou pedir um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, ainda com eleições presidenciais no Eleições Críticas 2018. Não sai daí. Estamos de volta com Eleições Críticas 2018, analisando as eleições que acontecem neste 7 de outubro. Professor Ricardo Caldas, a gente sabe, falando ainda do Nordeste, que lá as cidades do Nordeste, a população dessas cidades, em algumas cidades houve problemas no recadastramento da biometria. Sim. E há uma estimativa de que isso tenha atingido 2% dos prováveis eleitores que não deverão votar. De que forma isso deve atingir a candidatura Haddad? Olha, muitos desses
títulos, né, que foram cancelados eram títulos repetidos, ou que a pessoa não foi a tempo, ou que por algum motivo a pessoa não se apresentou para recadastrar. Foram considerados títulos suspeitos. E eu tive a informação de que houve casos de pessoas que estavam com 13 títulos de eleitores. Então, tudo aquilo que a gente estuda lá nos nossos cursos de ciência política, né, coronel, enxada e voto, coronelismo, voto de cabresto, continua vivo, infelizmente. Então, eu pessoalmente, eu confesso que eu sempre tive muita resistência em relação a essa questão da biometria, mas hoje eu admito que é uma forma de você modernizar o sistema eleitoral e evitar esse problema do voto de cabresto, né? Eu fiquei impressionado com os números, está se falando em alguma coisa em torno de 3 milhões. Como é uma eleição muito apertada... De não votantes. De títulos de eleitores que serão cancelados. Essa foi a informação que eu tive, em torno disso. Ora, como é uma eleição crítica, que é o nosso ponto aqui, né? Então ela pode escorregar para um lado ou para o outro por causa de 1% ou 2%, esse número acaba podendo impactar o resultado eleitoral, né? Então é um número importante e isso deve ter acontecido também em alguma medida em todos os estados, né? Mas houve uma forte concentração no Nordeste. Professor, vamos falar um pouquinho, então, sobre as eleições aqui no Distrito Federal para governador? A pesquisa Datafolha, que foi feita entre quarta, dia 3, e quinta-feira, dia 4, foram ouvidos 1.512 eleitores, pesquisa registrada sob o número DF 05113 de 2018. Vamos aos números. Intenções de votos totais, ou seja, incluindo brancos, nulos e indecisos. Ibanez foi de 24% para 32%. É importante a gente observar a curva, né? Na pesquisa, Eliana oscilou para baixo, de 16% para 14%. Hollenberg, o atual governador, foi de 12% para 11%. Rosso, de 8% para 10%. Sim. E Alberto Fraga, deputado federal, de 10% para 7%. Muito acirrada essa disputa. Muito acirrado e muito interessante. Agora, eu só queria fazer só um lembrete que nós já mencionamos aqui, mas não custa nada lembrar que o eleitor do DF ele é diferente do eleitor nacional. Ele é o eleitor que tem ensino médio completo, o eleitor típico, né, o eleitor padrão. Então, isso faz com que ele tenha... a maior renda per capita do Brasil. A maior renda per capita do Brasil. Então, isso faz com que ele tenha um drive, né, assim, um direcionamento diferente dos eleitores do resto do Brasil. E esse eleitor daqui, ele tem mais acesso à internet, mais acesso à informação, ele vive num ambiente político. Então ele é um pouco mais crítico. Ele faz jus ao nosso programa aqui, né? E aí o que acontece? As pesquisas também demonstraram que é uma grande insatisfação com a classe política local como um todo. E isso explicaria talvez essa ascensão do Ibanez, que ele é visto por muitos como um outsider. Na verdade, ele é um grande player do sistema político, é um advogado, ganhou muitas causas, né, na justiça, e assim que ele amealhou o patrimônio que ele tem hoje, talvez... É a maior declaração de renda entre os candidatos. Para o governador, e a segunda maior, se a gente considerar para o Senado também, aquele outro empresário, né, da área do setor de saúde. O dono da União Petroquímica. Exatamente. Então, isso explicaria talvez essa ascensão meteórica do Ibanez, né, como uma figura nova. Então, é um rosto novo que os eleitores estão procurando. A Eliana Pedrosa já é uma pessoa conhecida, muito tradicional na política, foi secretária de Desenvolvimento Social. Eu diria que o cenário hoje ainda, na minha opinião, ainda está se mantendo no sentido de que provavelmente a gente vai ter os dois no segundo turno. Eliana e Ibanez. Eliana e Ibanez. Hollenberg ainda tem chance, porque ele está se aproximando. Não, eu não vejo dessa forma, porque a curva do Hollenberg, ela, apesar dele ter oscilado dentro da margem de erro, ela essencialmente ela tem um viés de baixa. Então, o que nós temos hoje? Nós temos dois políticos com curvas com tendência de alta, um viés de alta, que é o Ibanez e o Rosso, que eles estão subindo. Professor, com esses números aqui na mão, a gente tem que o Ibanez é o favorito e no segundo lugar tem uma disputa muito acirrada entre pelo menos 2 ou 3 candidatos. Sim. Rosso, Hollenberg e Eliana Pedrosa, que está na curva descendente. Quais são as chances desses candidatos de ir para o segundo turno? Olha, eu diria o seguinte, se a gente tivesse mais uma semana pela frente, ou mais 2 semanas, eu diria que quem teria mais chance seria o Rosso, porque o Rosso está numa curva ascendente. Então, o que a gente tem nesse momento agora? É realmente uma eleição muito interessante aqui no DF para acompanhar. Nós temos 2 candidatos com uma curva ascendente,
que é o Ibanez e o Rosso. O Rosso era dado como já carta fora do baralho, mas ele deu uma subida expressiva das últimas pesquisas. A gente viu o Ibanez que continua na sua curva de ascensão, passando de 24 para 32. Ele está garantido no segundo turno. E a grande questão agora é que nós temos 3 candidatos com uma curva em declínio, que é a Eliana Pedrosa, o Hollenberg e o Fraga. O Fraga, com 7 pontos, com uma curva em declínio, com uma curva com tendência de declínio, ele já diria que ele está fora mesmo. Aí Isso por conta das denúncias, da denúncia no da caso condenação. do Fraga da condenação. Da condenação, tá certo? Então a condenação, eu diria que tirou o Fraga do jogo. E aí então agora o jogo está entre a Eliana, o Hollenberg e o Rosso, para ver qual deles vai para o segundo turno. Então, como eu estava dizendo, se houvesse mais 2 semanas de campanha, eu diria que o Rosso poderia até ultrapassar o Hollenberg e a Eliana. Mas como é 24 horas, eu não penso que vai ser tão dinâmico a ponto de tirar a Eliana do jogo. Eu penso que ela continua no jogo e ela vai para o segundo turno. Não se esqueça que a curva do Hollenberg ela também é descendente, ela está indo para baixo. Ele estava com 12 pontos na pesquisa anterior e 11 pontos nesse. Se ele estivesse em ascensão, eu diria que ele é uma ameaça clara para a Eliana. Como ele não está, eu diria que é uma ameaça, mas não tão evidente. O fato dela estar em queda também abre a oportunidade para ele entrar no lugar dela. Tudo vai depender da velocidade de cada curva, tá certo? Então, se a curva dela cair mais rápido que a dele, existe sim a possibilidade dele vir a fazer parte do segundo turno, como o Rosso também. Vai que de última hora esses indecisos resolvem ir pelo Rosso. Então, ele também tem chance. Os 3 aqui, na minha opinião, têm chance de chegar ao segundo turno. Mas se eu tivesse que apostar ou fazer alguma previsão entre os 3, eu ainda colocaria na Eliana Pedrosa. Professor, alguma particularidade, alguma surpresa que a gente deve assistir agora no finalzinho, na reta final, em outros estados, em outros colégios eleitorais? Olha, no Rio Grande do Sul, o Leite, né, que é o candidato do PSDB, estava numa curva em ascensão, então eu acho que isso é importante para ele e para talvez até a própria candidatura, não do Alckmin, que o Alckmin está tendo uma rejeição, mas do próprio Bolsonaro, né, que está tendo uma receptividade muito grande na região sul. O próprio PP do Rio Grande do Sul, que é o partido que indicou a Ana Amélia, está fazendo campanha pelo Bolsonaro e não pelo candidato do partido. Houve um racha dentro do partido. Então esse é um número interessante. Em Minas Gerais nós temos também uma ascensão do PSDB, agora com a Anastasia, que também diz que apoia o Alckmin, mas na verdade a informação que eu tenho é que a equipe dele está para aderir ao Bolsonaro a qualquer momento. Não fez isso oficialmente, mas já está trabalhando com o nome dele. Então é um nome interessante. No caso da Bahia, aparentemente o candidato do Partido dos Trabalhadores tem muita chance de reeleição e isso favorece naturalmente a candidatura do Haddad. E o Haddad enfrenta enfrenta um desafio no Ceará, que o candidato também está indo para a reeleição, que é do Partido dos Trabalhadores, mas lá o reduto principal realmente é do Ciro Gomes. E ele tem uma aliança muito forte com o Ciro. Então essas são as questões que a gente está vendo. A gente acaba tendo que verificar os candidatos a governador e os candidatos a presidente, porque em geral um tende a apoiar o outro. E vai ser interessante, Aline, que aqui no DF nós temos justamente o MDB, que é o candidato do Ibanez, sem um candidato forte para presidente, e nós temos a Eliana Pedrosa, que está no PROS, que no plano federal está apoiando o Haddad, mas que ela não faz campanha para o Haddad, porque ela sabe que ela vai perder o eleitor dela. Inclusive, isso tem sido cobrado em todos os debates pelos adversários Exatamente. dela. E ela não tem se manifestado, que é a estratégia dela, e na minha opinião, isso está correta. Porque se ela se declara a favor do Haddad, ela passa a ter como teto dela o Haddad. Se ela se declara a favor do Bolsonaro, ela pode receber um puxão de orelhas do partido no plano nacional. Então, realmente, ela está entre a cruz e a caldeirinha. Professor, a gente está quase no final do nosso programa. Não quero aqui ter a aspiração de dizer para quem nos acompanha alguma coisa a fazer amanhã no dia da eleição, mas acho que a gente podia colocar algumas sugestões, né, para a gente ir calmo para as urnas, para a gente pensar exatamente, muito bem no que a gente vai fazer, porque afinal de contas são vários cargos em disputa e a decisão de amanhã vai valer para 4 anos, não é? Posso fazer uma observação? Eu penso que a primeira coisa que o eleitor deveria fazer é verificar se o seu candidato ele é ficha suja ou não.
Então, evitar candidatos que sejam ficha suja, candidatos que receberam muitas denúncias, né, que estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, né, e tentar buscar um candidato ficha limpa. Não ir para as urnas com o uniforme de ninguém, não fazer boca de urna, enfim, levar o título de eleitor. A gente sabe que a gente pode votar com a carteira de identidade, com um documento de identificação, ver na sua cidade se foi feito o recadastramento, se foi feita a biometria, se você fez a biometria, ou seja, se você está apto a votar e, de novo, pensar nos candidatos com muita tranquilidade, evitar confusão nas ruas e evitar a gente colocar mais lenha na fogueira, não é, do que a gente já está envolvido dentro dessa polarização. Mas eu diria que se a pessoa tiver o título de eleitor, é melhor levar. Na dúvida, levar, porque isso facilita também a localização da pessoa na zona eleitoral. Professor, foi um prazer de novo aqui. Prazer foi meu. No Eleições Críticas 2018. E amanhã, vote com a consciência. O Eleições Críticas 2018 volta depois com um balanço geral sobre as eleições mais complicadas do Brasil. Não perca!